Boa noite, internautas. Estamos aqui essa noite, aqui no Bate-Papo da City. E essa noite estamos aqui com o prefeito Marcelo Brandão. Ele que nos dá a honra, né, de estarmos aqui ao vivo para bater um papo aqui com os nossos internautas, a comunidade piraense. E desde já dou o meu boa noite a doutor Marcelo Brandão e a Johnny Costa. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Jorginho. Boa noite, Johnny Costa. Um abraço aos internautas aí. E eu estou aqui à sua disposição. O prazer é meu em poder passar informações, como as pessoas têm dito, né? Informação é o grande aliado nessa luta contra o coronavírus. E a gente está aqui com muito prazer para conversar com as pessoas aí do Ipiracity, Johnny Costa, Jorginho. O prazer é todo meu. Ô, prefeito, boa noite. A gente tem um inimigo agora, que é o coronavírus. Isso não é fácil para nenhum gestor. Não é fácil para a equipe de saúde, não é fácil para uma cidade como Impirá, para ninguém. A gente sabe disso, da importância que é. A gente ouve os noticiários e a gente fica até assustado com tudo isso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. O pessoal vai poder fazer suas perguntas a título de esclarecimento. Nosso intuito aqui é esclarecimento. No momento desse, gente, nós temos que estar unidos. Nós temos um único inimigo, que é o coronavírus. E não é fácil. Todo mundo tem que fazer sua parte. Você, internauta, pode colocar sua pergunta aí. Na medida do possível, o prefeito vai responder tudo direitinho para que a gente possa ser um nessa luta hercúlea que é contra o coronavírus. Prefeito, deixa eu começar a minha pergunta aqui. Qual foi a sua reação ao saber que o primeiro teste positivo foi o vice-prefeito? Imagina, não é uma pessoa próxima, médico, não é? Qual foi a sua reação quando o senhor soube, olha, positivo? Olha, Johnny, nós estamos acompanhando isso há muito tempo, há muitos dias, e é óbvio que a gente esperava que a qualquer momento aparecesse um caso aqui em Pirá. Ainda que a gente tenha evitado de todas as formas, ainda que a gente tenha tomado providências imediatas em qualquer indício do surgimento da infecção pelo vírus. O caso do nosso vice-prefeito, Zé Ricardo, ele é um médico, atende em Salvador, Feira de Santana, Ipirá, e segundo as informações, ele teria atendido em Feira de Santana e veio para cá, atendeu na sua clínica, foi à sua fazenda e, nesse meio tempo, teve os sintomas e foi para Salvador. Ele foi, inclusive, notificado em Salvador, porque ele foi atendido no Hospital Aliança, onde ele está até hoje, inclusive melhor, segundo sua filha me disse, hoje pela manhã, através do WhatsApp, e nós ficamos surpresos, porque é como você diz, ele sendo médico, a gente fica surpreso, que a gente pensa que não acontece nunca com os médicos, mas acontece também. De formas que eu fiquei surpreso, nós tomamos de imediato todas as providências com as pessoas que estiveram com o Zé Ricardo no momento, tanto na zona rural quanto aqui na sede, lá na sua clínica. Tomamos todas as providências, inclusive aqueles que foram notificados por Ipirá com relação a esse caso de Zé Ricardo, nós tomamos providências, medicamos e as pessoas estão sendo tratadas. Eu acredito que todas fiquem bem, todas estão assintomáticas nesse momento, mas recebendo a medicação porque o teste deu positivo. Na verdade, respondendo a sua pergunta, eu fiquei um pouco atordoado no momento, que a gente não esperava que começasse por aí, mas tomamos as providências com muita lucidez, com muito equilíbrio e vamos atingir o nosso objetivo de sair desse mal que, como você disse, é o mal para todos nós. Exatamente. Também, prefeito, uma coisa, como é que a população está sentindo todos os decretos que foram colocados para a população? Qual a resposta que a população está dando a tudo isso? Olha, Johnny, na verdade eu digo que a comunidade está dando uma resposta positiva, uma resposta boa. Eu agradeço as pessoas que entendem os decretos. O grande problema dos decretos é que você tem que mexer com uma coisa delicada, que é a vida das pessoas. Primeiro você tem a vida porque você tem que atender a infecção por coronavírus, que não é fácil. Então você tem que tomar todas as providências. Segundo, que você tem que olhar a sociedade.
Existe, por exemplo, os comércios essenciais, os estabelecimentos comerciais que são essenciais, que você não pode fechar. Existem os bancos que estão abertos e que geram movimento de rua. Então, tudo isso você tem que alinhar, não deixar o comércio sofrer, como já sofreu e a gente sabe, e atender às perspectivas das pessoas no sentido de combater o vírus. Então, é um alinhamento que para o gestor não é fácil, mas a gente tem tomado medidas através dos decretos e as pessoas têm compreendido. Quando você disse que a luta é de todos nós, eu digo que o principal aliado nosso nessa luta é a população. Se a população entender a problemática, usar suas máscaras e cumprirem aquelas regras básicas, com certeza a gente vai sair desse problema. Ok, Jorge. Pois é, estamos essa noite aqui com o doutor Marcelo Brandão, ele prefeito de Pirá, e damos aqui o nosso boa noite, né? A Alonso Oliveira Neto, está dando aqui o boa noite, salve Jorge, Marcelo e Johnny, Daiane Almeida, Tiago Dias, Valdice Silva, Jadilson Sampaio Boaventura, Anselmo Magalhães, Robson Gomes, Rafael Teixeira, e estamos aqui falando, né, sobre mais essa situação da pandemia que assola o mundo inteiro, principalmente aqui onde eu estou, que é o pior lugar, é o epicentro da pandemia, e Pirá também tem alguns casos hoje, né? E eu te pergunto, doutor Marcelo, qual a situação atual do município de Pirá com relação ao Covid-19? Ô Jorginho, eu vi aqui o Alonso, o Anselmo Magalhães, Rafael Teixeira, todos aí, obrigado a vocês pela audiência também, por ouvir a gente. E a situação é a seguinte, nós temos hoje 5 casos confirmados do coronavírus. E nós tínhamos 11 exames sendo feitos lá no LACEN. Graças a Deus, 8 deles retornaram ontem com resultado e todos testaram negativo. Graças a Deus, esses 8 que chegaram. Ainda faltam alguns, aumentou inclusive para 13, era 13, porque tem 5 lá pendente ainda. Então, nesse momento, nós temos 5 notificações para coronavírus em Ipirá. Nós temos um sem número de casos que já foram acompanhados e que não apresentaram nenhum sintoma. Nós temos famílias que às vezes telefonam para aquele número do Covid, do Alô Covid, que a Secretaria de Saúde e o Comitê de Combate ao Coronavírus criou. Então as pessoas ligam e dizem, olha, tem alguém aqui que tem um sintoma. O pessoal da saúde vai lá, monitora em casa, mas todas essas ações têm um objetivo só, que o número de infectados, que como eu disse, hoje é o número de 5 pessoas, esse número não aumente. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2 casos no interior do município, 2 ou 3 casos no interior, os outros são aqui na sede. E a Secretaria de Saúde, com o pessoal do Comitê de Combate, está indo lá frequentemente, fazendo os testes diários, medicando e com uma propensão, hoje mesmo eu falava com o pessoal da saúde, e com uma propensão muito grande, isso já é quase certo, que essas pessoas vão se curar em casa, recebendo a medicação e seguindo o roteiro traçado pelo Comitê de Combate ao Coronavírus. Então, nós temos 5 infectados, repito, eles podem já estar curados a qualquer momento, estão recebendo tratamento e com fé em Deus ficarão. E se as pessoas cumprirem aquelas regras básicas, a gente vai ter poucos infectados ou até não aumentar esse número. É isso que a gente espera. Uhum. Johnny Costa. Pois bem, agora você falou em zona rural, né? Sim. Às vezes é um problema a zona rural, porque tem todo um transporte, né? Tem o pessoal que muitas vezes, eu lembro que no início o pessoal fazia algumas festas na zona rural, tem o problema do pessoal que vem com ônibus clandestino para aqui para Ipirá. Como é que está a atuação com relação à zona rural? Olha, nós criamos vários comitês de ação. Um deles eu acabei de falar, que é o Comitê de Combate ao Coronavírus, a equipe da saúde empenhada nisso, e nós criamos também um comitê de enfrentamento, que é composto por prepostos da Prefeitura, pela Polícia Militar, Polícia Civil, os bombeiros civis, que estão fazendo também a sua parte, e esse pessoal
é que faz um trabalho de aconselhamento, é que faz um trabalho de conscientização da população até chegar ao ponto, se for preciso, de fechar o estabelecimento comercial. Mas como eu disse a você, Johnny e a Jorginho, se a gente não contar com a comunidade, a gente não vai muito longe, porque os decretos prevêem, por exemplo, que não pode haver aglomeração de festas. Você não pode fazer uma festa no interior, você não pode abrir um bar e deixar as pessoas irem para lá, você não pode fazer torneios de futebol que aglomera. E, infelizmente, lá no início, começou a acontecer. As pessoas insistiam em fazer e a polícia ia lá, conscientizava, parava o baba e as pessoas foram entendendo. Eu acho que hoje essa conscientização já é maior, inclusive porque houve um caso de infecção no interior do município e as pessoas se alertaram para essa problemática. Eu aproveito até a audiência de vocês para apelar a todos que cumpram as regras, não se aglomerem, não vão aos bares, não fiquem nos bares. É esse apelo que a gente faz à comunidade de Pirá. Uhum. Agora, me diga uma coisa, o senhor sabe, tem informações sobre a senhora que foi acometida, né, no interior do município? Como é que ela está? O senhor sabe alguma coisa a respeito? Olha, essa senhora foi acometida lá na região do João Velho e ela veio de São Paulo. Ela veio de São Paulo e imediatamente após apresentou sintomas e a equipe de saúde foi lá, ela testou positivo, mas eu tive notícia inclusive hoje e ela está muito bem, ela está respondendo positivamente ao tratamento e a equipe de saúde acredita que logo, logo ela vai testar negativo, ou seja, ela vai ser curada porque a equipe está dando esse apoio e ela está cumprindo as regras. Ok, Jorge? Pois é, essa noite estamos aí com o doutor Marcelo Brandão, ele que é prefeito de Pirá, e desde já agradecemos aos internautas, né, que estão, e tem muita gente participando aí, muita pergunta, Elmo Cerqueiro, boa noite, Anderson Macedo, Fernando Júnior, Maridália. Pedimos também ao pessoal para que compartilhe essa live, porque quanto mais informação chegar a mais pessoas, Claro. é de bom grado. E aqui o Anderson Albérico, ele fala: boa noite, prefeito. Poderia comentar sobre a remuneração do pessoal do REDA que não está trabalhando devido à pandemia? Se vai manter ou não? Eu posso falar assim, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, porque muita gente que passou no REDA e que assumiu está sem trabalhar no momento porque as repartições estão com o seu potencial diminuído. Inclusive, a gente chamou algumas pessoas que se fizeram necessárias e na próxima segunda-feira essas pessoas já vão se apresentar, inclusive na área de assistência social, que é imprescindível, mas nós fizemos ontem, uma consulta ao Tribunal de Contas dos municípios para a gente ver exatamente como deve ser esse procedimento. A gente não quer ser injusto com ninguém, entendeu? Então, se a pessoa não está trabalhando em função da pandemia, a gente entende que ela pode desenvolver algum trabalho de casa ou no momento que for chamada. Por isso, para não ficar essas dúvidas, nós consultamos o TCM ontem e eu acredito que amanhã, no máximo até segunda-feira, a gente já tem uma informação precisa para essas pessoas. Com relação ainda a essa pandemia, a gente fala das equipes de saúde, nós sabemos que tem quadros, prefeito, que pode evoluir para uma unidade de terapia intensiva. Automaticamente, as unidades de saúde têm que estar aparelhadas com tais equipamentos, ou seja, para entubar caso necessite. Eu te pergunto, as equipes de saúde, elas já estão treinadas, já foram treinadas, e os equipamentos, quantos equipamentos tem caso seja uma possível intubação de algum paciente? Olha, Jorginho, você sabe que aqui nós não dispomos de leito de UTI. Nós não temos leite de UTI. Mas, desde que eu assumi o governo, a saúde foi uma prioridade. E nós fizemos uma verdadeira revolução na saúde. Em aparelhos, nós investimos cerca de R$1 milhão. Então, isso deu uma estrutura ao Hospital de Pirá, à UPA de Pirá, que já é uma estrutura boa para receber esses pacientes. Agora, no momento da incidência do Covid-19, nós pegamos uma ala
no Hospital de Pirá e uma ala na UPA de Pirá e preparamos para receber esses pacientes. O paciente que tem os primeiros sintomas e que nós detectamos através da nossa equipe a necessidade de um tratamento, de uma observação mais acurada, nós levamos para a UPA e lá é feito esse estudo. Se testar positivo, é aquela história, a pessoa pode ficar em casa recebendo o seu tratamento. Mas respondendo à sua pergunta, lá no Hospital de Pirá, nós temos uma ala, que é uma ala que estava vazia, nós arrumamos toda, já estava toda pintada, toda organizada, e nós montamos lá os leitos com os respiradores. Nós adquirimos respiradores e demos manutenção nos outros que existiam. Já existiam 2, nós demos manutenção, compramos todo o material para manutenção e veio para cá um técnico que fez essa manutenção e deu instruções. Ele deu instruções à nossa equipe de enfermagem, inclusive tem 2 ou 3 da nossa equipe que aprenderam bem essas instruções e repassaram essas instruções. Você vê, nós veiculamos através do WhatsApp as aulas que estão sendo ministradas, os cursos internos que a nossa equipe tem dado a toda a equipe, para que toda a equipe aprenda o manejo dos aparelhos. Então, eu peço a Deus que a gente não precise usar esses aparelhos. Vamos torcer que os casos que apareçam sejam tratados em casa e que as pessoas fiquem bem. Mas, se nós tivermos a necessidade, nós vamos estar prontos para atender. No caso de uma intubação, no caso de um tratamento intensivo, nós estamos com os nossos veículos, ambulâncias, prontos para transferir os pacientes a qualquer momento. Mas é como eu digo, espero em Cristo que nós não cheguemos a esse ponto. Johnny Costa. Pois bem, é sobre isso a pergunta do Alonso Oliveira Neto. Ele pergunta: o que de concreto temos de aparelhamento para o tratamento de casos mais complexos? Temos equipes de saúde preparadas? Temos unidades de saúde equipadas devidamente? Foi a pergunta dele sobre isso, prefeito. É isso, nós acabamos temos também de aqui pessoal responder. participando aqui, tá. Parece que Johnny Deu travou aí. Deu uma travada aí. Johnny deu uma travada, ele vai retornar daqui a pouco. E o Cristóvão Gomes, doutor Marcelo, ele pergunta aqui: boa noite, prefeito. Nesse novo decreto, houve uma flexibilidade para as academias e o comércio, porque as igrejas não têm mesma atenção. Por exemplo, o governador liberou culto com limite de 50 pessoas por culto. Olha, Jorginho, respondendo ao Alonso, o Alonso perguntou aí sobre estrutura, nós temos a estrutura do hospital e da UPA, que tem médicos plantonistas diariamente. Esses médicos vão para o apoio, junto com o corpo de enfermagem e de auxiliares de enfermagem. É como eu acabei de dizer, esse pessoal tem tomado instruções. Nós temos uma enfermeira da área de infectologia que ela faz um trabalho muito bom no sentido de instruir os colegas enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que nesse momento, eu acho que por porte de Pirá, nós estamos muito bem atendidos. Elas vão ter condição, esse corpo de pessoas vai ter condição de dar esse apoio, sim, no momento de necessidade. Eu acho que a gente pode se tranquilizar. Se os casos se agravarem, é que a gente vai transferir por falta de UTI, com necessidade de intubação, por exemplo, a gente não teria essa capacidade. Mas você fez outra indagação aí sobre o decreto, não foi isso? Foi o Cristóvão Gomes que ele perguntou aqui. Um abraço ao Cristóvão. Nós fizemos um decreto falando do comércio, flexibilizando o comércio, pela necessidade de fazer isso. E nós fizemos um decreto específico, foi publicado ontem, sobre as academias. As academias pediam isso há muito tempo e eu encaminhei para o Comitê de Enfrentamento da Covid, que é um comitê formado por profissionais médicos, enfermeiros, etc., fisioterapeutas e tudo mais, e esse comitê me mandou um relatório de exigências para que essas academias funcionassem. Eu fiz o decreto em cima disso,
com muitas exigências. As academias vão funcionar com cerca de 50% da sua capacidade, com horários determinados, com um número de pessoas determinado para ficar dentro dos estabelecimentos e aí poderem funcionar. Se essa regra funcionar, continua assim. Eu espero que todos atendam ao decreto. Se não, infelizmente, a gente volta a fechar as academias se essa for uma necessidade extrema. Quanto às igrejas, eu queria dizer o seguinte: no decreto está previsto o funcionamento das igrejas. As igrejas podem abrir as suas portas, podem fazer reuniões. Eu sugeri, inclusive, a algumas igrejas que me ligaram, o número médio de 30 pessoas afastadas uma das outras para não gerar aglomeração. Mas vão poder se reunir, vão poder fazer suas orações sem aglomeração. A única recomendação é não aglomerar. O Elber Santos aqui, doutor Marcelo, ele está perguntando: prefeito, existe alguma expectativa sobre funcionamento do SAMU? Já que estamos em uma pandemia, né? Não sei qual é o procedimento que será agora, se teve alguma mudança na lei para funcionamento das ambulâncias do SAMU, mas existe alguma expectativa? Houve alguma mudança na lei? Jorginho, nós fizemos, as ambulâncias estão aí há muito tempo, e todos sabem, há muito tempo parada, sem funcionamento. Nós fizemos algumas consultas e algumas propostas ao Ministério da Saúde para funcionar a ambulância. Por exemplo, funcionar a ambulância básica, mas há um endurecimento do Ministério da Saúde para adaptar as condições da SAMU aos municípios. O município de Pirá tem uma condição, o município de Macajuba já tem outra, e assim sucessivamente. Não foi aceita as propostas e as ambulâncias estavam aí aguardando essas definições do Ministério da Saúde. Eu tomei uma posição. Eu peguei a ambulância avançada, que estava no pátio, mandei lubrificar, mandei consertar, instalei uma bateria nova, consertar, deixar ela aí em pleno funcionamento mecânico, porque nela está lá uma semi-UTI. Você vê que tem inclusive um respirador novo em folha. Então eu mandei preparar ela toda, ela vai ficar no Hospital de Pirá, nós vamos deixar ela lá para se nós precisarmos de uma transferência de emergência. Porque o decreto presidencial diz que os municípios podem fazer de tudo que seja para salvar a situação ligada ao Covid-19. Então, se nós temos uma ambulância dessa, que está parada, que tem inclusive um respirador lá dentro, eu não ia deixar ela parada, podendo surgir alguma necessidade. Então, preparamos ela toda, ela está esperando ter serventia. Se houver uma necessidade urgente, nós vamos usar a ambulância para transferir pacientes para Salvador Feira e vamos informar de imediato ao Ministério da Saúde. Johnny Costa. Pronto, já voltei. Deu uma parada aqui, um congelamento. Mas eu ia perguntar, prefeito, em relação às EPIs, minha preocupação é com o médico, com o enfermeiro, com o corpo técnico, que está de frente, né? Eles lutam diariamente com essa situação toda da pandemia. Então, como é que está sendo a questão das EPIs? Nós providenciamos as EPIs. Nós providenciamos tudo que nos foi pedido pela equipe de saúde. Inclusive, vale registrar que nós recebemos, a nível de máscaras, nós recebemos doações do comércio, a CDL fez o seu trabalho, está fazendo essas doações. Nós recebemos doações da Classe Couro, que é uma empresa de Pirá, eu agradeço a todos, e outras pessoas que estão fazendo máscaras e, as mais das vezes, fazem alguma doação. Mas o município adquiriu as máscaras próprias, inclusive a máscara N95, que é a própria para o combate, é aquela apropriada para as pessoas ligadas à área de saúde, e os profissionais de saúde estão cobertos, todos com o material próprio de proteção, para que eles não tenham problemas. Para vocês terem uma ideia, eles me pediram, inclusive, aquela roupa de apicultor, porque, segundo me informaram, é muito usada aquela roupa de apicultor quando você tem um caso crônico. E nós providenciamos de imediato 25 roupas daquela que já estão à disposição da equipe de saúde. Então, é um interesse do nosso governo, é uma responsabilidade nossa atender a equipe de saúde
principalmente a equipe de saúde, no que diz respeito aos EPIs. Eles vão ter tudo aquilo que precisam para atender a nossa comunidade. Uhum. Ok, outra coisa, prefeito, com relação ao transporte intermunicipal, o pessoal chegando aqui de Pirá, de São Paulo, como é que está se dando isso? Esse monitoramento, como é que está acontecendo? A nossa equipe de vigilância sanitária, o Comitê de Combate ao Covid-19, ele inclusive foi à rodoviária algumas vezes com a chegada de ônibus, mas agora o decreto do governo do estado proibiu a circulação de ônibus intermunicipais, e isso facilitou um pouco esse trabalho. Nós temos um decreto específico contra o transporte clandestino. Existiram aí casos de pessoas que vieram para cá em vans e até em ônibus. Então nós fizemos esse decreto e agora as vans que chegarem em Ipirá com o transporte clandestino, no mínimo, elas terão que ficar recolhidas para passar uma quarentena sendo desinfetada, porque é arriscado que ela venha infectada e infecte as pessoas daqui. Então, as providências estão tomadas, existe um decreto específico para o transporte clandestino e, com relação ao transporte regular, foi agora decretado a suspensão do trânsito, melhorou um pouco esse trabalho aqui para a gente. Estamos essa noite aqui com o prefeito, doutor Marcelo Brandão, e estamos numa live aí muito bem movimentada, muita pergunta, às vezes a pergunta passa muito rápido, nós não conseguimos acompanhar a velocidade das perguntas, e pedimos às pessoas para que compartilhem cada vez mais a live, perguntem. Tem umas questões aqui que a gente vai ver aqui, prefeito, porque está passando muito rápido, e às vezes a gente não consegue acompanhar. Mas, ainda falando do Covid-19, nós sabemos que a população também ela tem que ser testada. O número de testes para Covid-19 no município de Pirá, ele atende à demanda? Olha, Jorginho, nós não temos nenhum município, acredito que nenhum município tem a condição de testar todos os seus habitantes. Nós hoje temos uma média de 65 mil habitantes, talvez um pouco mais, e não é possível testar todos os habitantes. Nós compramos uma leva de testes, estamos fazendo os testes sempre que há uma suspeita, sempre que há algum tipo de sintoma que leve a crer que pode ser a Covid-19, a gente faz esse teste. Inclusive recebemos também uma quantidade, cerca de 100 testes rápidos do governo do estado. O governo do estado ontem mandou algum material de EPIs também. Nós agradecemos ao governo e pedimos mais. A gente precisa muito da colaboração do governo do estado e do governo federal. Mas é impossível que você teste toda a comunidade. Nós temos sempre um abastecimento de testes para os casos que sejam necessários, e é como ele disse, qualquer pessoa que tem uma suspeita pode ligar para o número que aparece aí no WhatsApp, que é o Disque Covid, que a equipe de saúde vai ao local, faz o teste e, se testar positivo, toma as providências. Mas nós estamos preparados para fazer esse teste a qualquer momento que for necessário. Inclusive, prefeito, hoje a Anvisa também ela deu uma liberação, né? Você pode também acessar lá a página do ipiracity.com, que também está transmitindo aqui a nossa live. Brevemente também iremos colocar no YouTube e também na rádio web Piracity. E a Anvisa, ela aprovou a realização de testes para identificar o Covid-19 em farmácias. Eu não sei se você está ciente disso, né? Mas a Agência de Vigilância Sanitária ela liberou nessa última terça a realização dos testes rápidos que identificam o Covid-19 em farmácias de todo o país. E segundo as informações, né, a diretoria colegiada do órgão, ela aprovou por unanimidade. É uma medida, logicamente, temporária, né, e em caráter excepcional. Mas para realizar o teste é necessário haver profissionais capacitados nos estabelecimentos. Então, isso é uma boa notícia, né, que acredito que deva chegar nas farmácias aí até essa pandemia passar, porque está assolando muito. E com relação aos povoados, prefeito,
como tem sido esse monitoramento, já que é um monitoramento difícil de fazer, pela extensão do município, que é muito grande. O município de Pirá, eu não sei quantos povoados tem, assim, realmente, mas eu sei que a extensão é mais de 3.000 quilômetros quadrados. Como é que a prefeitura está tendo esse jogo de cintura para fazer esse monitoramento? É um município muito grande, um município de 3.140 quilômetros quadrados, não é pequeno, e nós estamos usando aquilo que a gente tem, a população, os administradores de povoados e distritos, os vereadores, a gente pediu também o apoio dos vereadores, e a nossa equipe se desloca constantemente ao interior do município sempre que há alguma suspeita. Nós estamos trabalhando com o Disque Covid justamente para identificar as pessoas que, porventura, têm algum sintoma. E aí a equipe comparece. Como você disse, o município é muito extenso, você não pode diariamente visitar todas as localidades. Mas as equipes se deslocam constantemente, inclusive a nível de prevenção. Nós fizemos uma lavagem lá no João Velho, e se for preciso, vamos estender a outros povoados, mas é como eu lhe digo, a comunidade está sendo procurada não só pela equipe de saúde, mas pelas pessoas que estão com contato direto, os vereadores, os administradores, qualquer indício, a equipe de saúde se desloca imediatamente. Sim, Jorge. Algum problema aí, Jorge? Pois é, prefeito, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, Johnny. Então vamos lá, eu vou continuar aqui pela live aqui, o pessoal está participando aqui, não é? E isso é muito bom, não é? A participação do pessoal, os internautas compartilhem essa live aí, participem também com perguntas, que na medida do possível o prefeito vai estar respondendo aqui. Nós estamos, principalmente, estamos aqui falando sobre o Covid, todas as medidas protetivas para que a população possa ficar um pouco mais tranquila com relação a isso. Prefeito, também tem outro questionamento, essa história, não é? As filas nos bancos, não é? Sei. O pessoal vem, não é? Então, e isso causa também um problema para as equipes, porque você não pode retirar as pessoas dali, elas precisam do dinheiro. É como o comércio você não pode dizer, olha, vamos fechar o comércio aí, não pode, porque o comércio emprega muita gente, tem todos os comerciantes que precisam sobreviver. Como é que está essa dualidade, proteção do povo e comércio? Olha, Johnny, inclusive eu estou vendo aqui na tela o Wellington Santos, um abraço, o Wellington, está fazendo aqui uma pergunta relativa à fila de bancos e lotéricas. É como você acabou de dizer, nós não temos como fechar bancos e lotéricas, porque com o auxílio emergencial do governo federal, o Bolsa Família, tudo isso é uma receita que o município precisa e que a população precisa. Então você não tem como fechar os bancos e lotéricas, porque você vai privar as pessoas que precisam se alimentar ou comprar um remédio desse recurso que nesse momento é abençoado. Então o que é que nós, enquanto poder público, optamos? Nós optamos em colaborar com esse sistema. Nós fechamos, por exemplo, a rua da Caixa Econômica, já que a Caixa Econômica é o banco que mais trabalha nessa área de distribuição desse recurso do auxílio. Então, nós fechamos aquela área e botamos a nossa equipe de bombeiros civis para trabalhar no local. Você pode observar que a rua foi toda marcada ao longo da Caixa Econômica, foi toda marcada no chão para que as pessoas mantivessem um distanciamento mínimo de umas para as outras. E a nossa equipe de assistência social, para quem eu mando um grande abraço, em nome da nossa secretária Denise Freitas, essa equipe está fazendo um trabalho de auxiliar com a alimentação, porque tem gente que chega às 4 horas da manhã. Então, a nossa equipe tem levado aos bancos e às lotéricas um sanduíche, um mingau, para poder as pessoas se alimentarem. Então, foi a maneira que o poder público encontrou de afastar as pessoas, de exigirem o uso da máscara e também, de certa forma, dar uma alimentação nas primeiras horas do dia para que a pessoa segure ali até o momento
de poder receber o seu dinheiro. Então, respondendo à sua pergunta, nossa saída foi entrar nesse sistema e auxiliar o desenvolvimento do sistema. Uhum. O Francis Juliano, prefeito, ele questiona também, né, se há alguma política direcionada às populações de baixa renda em Pirá, mais vulneráveis devido a problemas de habitação, que por sua vez facilitam a transmissão do coronavírus. Você quer repetir, por favor, Johnny? Porque Ah, fugiu sim, aqui um sim, sim. pouco. O Francis Juliano está perguntando, né, se há alguma política direcionada às populações de baixa renda em Pirá, mais vulneráveis devido a problemas de habitação, que por sua vez facilitam a transmissão do coronavírus. Olha, não há uma política no momento voltada para isso, mas a nossa equipe de assistência social está tentando atender aos casos pontuais que ocorrem. Inclusive, nós tivemos um problema essa semana de uma família paupérrima que não tinha condição, a assistência foi lá, providenciou colchões dentro das suas limitações e levou para lá, acomodou essa família. Então, respondendo ao Francis Juliano, para quem eu mando um grande abraço nesse momento, nós estamos fazendo atendimentos pontuais, dentro daquilo que surge, a nossa equipe de assistência social atende dentro das suas limitações. Uhum. Jorge, já chegou? Estamos aí essa noite, né? Já cheguei. A live me travou toda aqui, meu computador até desligou. Aí, ó. Mas estamos aí com quase 400 pessoas na live aí, né? Muitas perguntas. Desde já nós agradecemos a todas essas pessoas, os internautas aí do Ipiracity. E a Joveni... boa noite, Matheus Brandão, João Santos, Rose Fernandes, Lúcia Santos, e tem muita gente aqui perguntando, e tem uma pessoa aqui chamada Sidney Almeida, prefeito, que ele está perguntando aqui, senhor prefeito, o nome de Pirá não aparece na lista, aparece só na lista do BATV de Salvador, para todas as cidades, e aqui em Pirá são 5 casos confirmados. Eu não entendi direito o que ele quis falar, né? Na lista do BATV? Eu estou lendo aqui na lista do BATV, mas eu digo ao Sidney, mando um abraço para ele, que essa semana eu assisti aqui ao BATV e Pirá estava lá com os casos que foram notificados. Até porque os casos notificados aqui, nós passamos imediatamente para o controle da Secretaria de Saúde do Estado. E ela alimenta o sistema das emissoras de televisão e de rádio. Então, ele pode não ter visto no momento, mas eu já vi aqui o nome de Pirá com os 5 casos que tem nesse momento. Nós sabemos que a Covid-19, ela também, além de assolar algumas pessoas, ou seja, ceifar vidas e também contaminar outras pessoas, ela também está causando um estrago grande que é na questão comercial, né? Na economia, tanto global como local, principalmente em Piraí, que é um município que necessita muito desse reaquecimento da economia. E o que é que o município está estudando alguma estratégia para poder reaquecer essa economia de Pirá? Olha, Jorginho, todos os municípios do Brasil, nesse momento, vão depender muito do governo federal. Os municípios são alimentados, em boa parte da sua receita, a maioria absoluta da sua receita, pelos cofres federais. Todos sabemos disso. E nesse momento em que a circulação diminuiu, consequentemente o pagamento de impostos vai diminuir, a arrecadação tende a diminuir. Então, os municípios, por si só, eles não têm fôlego para poder incentivar qualquer tipo de crescimento. Esse crescimento, a gente espera que seja incentivado pelo governo federal, por exemplo, na área da construção civil. Se as obras que existem Brasil afora e que estão paralisadas forem fomentadas e reiniciadas pelo governo federal, com certeza isso vai gerar emprego e vai fomentar o comércio. Então, ações dessa natureza, você vê que o agronegócio no Brasil pontuou esse ano já com uma safra recorde.
Então, isso é uma mensagem importante para o Brasil, que é um celeiro mundial, para que disso aí o governo federal possa tirar ações que beneficiem aos municípios. Porque se nós dependermos do recurso do município para criar estratégias, não vai ser fácil para ninguém, nem para os grandes municípios, nem para os pequenos municípios. Mas eu espero que o governo federal tenha ações nesse sentido e nós possamos retomar o vetor da nossa economia com a maior rapidez possível. Você sabe que o trânsito de pessoas diminuído prejudicou de cheio o comércio, prejudicou muito o comércio, e eu quero aproveitar para agradecer a CDL de Pirá, na pessoa do Adson Soares e todos os comerciantes com quem eu tenho interagido. Inclusive fizemos uma videoconferência, conversei com todos. Eu quero agradecer a compreensão. Esse não é um momento que depende do prefeito somente de determinadas ações. Aquela coisa de fechar o comércio num determinado momento é uma proteção para a comunidade. Portanto, eu quero agradecer a compreensão de todos e pedir a Deus, Jorginho, respondendo sua pergunta, que o governo federal haja prontamente, porque nem o governo do estado vai conseguir fazer esse crescimento dos municípios. Nós precisamos imediatamente da mão forte do governo federal. Johnny Costa. Pois bem. Prefeito, com relação à merenda escolar, o pessoal, a Rose Fernandes está perguntando, a merenda escolar, né? Como é que vai ficar a situação da merenda escolar? Olha, nós adquirimos 400 toneladas de alimentos com o dinheiro da merenda escolar. O governo federal autorizou, com o dinheiro da merenda escolar, serem adquiridos alimentos para passar para as famílias. A grande explicação é a seguinte: nós tivemos que montar 9.600 kits para atender a demanda do município. E o que é que ocorre? Quando você compra a merenda escolar para a escola ou para a creche, você faz a merenda. Você compra 1 quilo de feijão e com aquele quilo de feijão você alimenta uma quantidade de alunos. Então você transforma o alimento in natura no alimento pronto para consumir. É isso que acontece regularmente. No momento, você tem que comprar o alimento e formar kits. Então você não tem como, por exemplo, dar uma cesta básica por aluno. Você não tem como fazer isso, você não tem como fazer a comida e distribuir para 9.600 alunos, como você faz regularmente nas escolas e nas creches. Então, a alternativa que nos deu o governo federal foi do município fazer kits, não são cestas básicas, são kits de alimentação, distribuindo equacionalmente entre os 9.600 alunos e fazer a distribuição desses kits. Portanto, o recurso da merenda escolar está sendo usado em prol do aluno, mas a grande diferença é essa: você não prepara a comida para dar ao aluno, você prepara um kit e entrega ao aluno. Por isso que não é possível que seja uma cesta básica. Uhum. Mas já está sendo distribuída essa merenda? Já está sendo distribuída. Nós divulgamos, inclusive, pelas redes sociais. Foi feita a aquisição, o processo de licitação é rápido. E nós fizemos todo esse procedimento e já está sendo feita a distribuição. Claro que você sabe que essa logística não é fácil. São 9.600 alunos no interior e na sede do município. Então, toda essa logística não é simples, porque você sabe que as escolas estão fechadas, as creches também, mas todos os alunos serão atingidos com esse kit, que é apenas uma complementação para o que as pessoas têm em casa, e todo o dinheiro que chegar para a merenda escolar será revertido, sim, em kits de alimentação. Uhum. Ok. Jorge. Pois é, o Elber Santos, ele diz aqui, prefeito, não tem como montar uma central em escola como Góes Calmon e Cenecista, onde possa atender as pessoas, identificando quem tem ou não tem direito ao benefício do governo federal, e só depois essas pessoas iriam para o banco e lotéricas, para reduzir esse número, né, de pessoas na fila. E isso é um grande... a maioria não tem acesso à internet, né, para baixar o aplicativo da Caixa Econômica. Um abraço aí ao Elber, o Binho de Vavazinho, um abraço a você. E nós fizemos isso.
nós montamos lá na Secretaria de Assistência Social, inclusive no primeiro momento foi na Secretaria de Educação, nós montamos um QG para fazer exatamente isso. Só que o que é que acontece? Muitas pessoas estão fazendo através do aplicativo diretamente e outras pessoas, como por exemplo nosso querido Rafael Teixeira, que tem feito esse trabalho, muitas pessoas têm feito o cadastramento. Então, às vezes, essas pessoas não procuram o serviço público municipal. Nós temos esse serviço através da assistência social, mas as pessoas não procuram. Tem pessoas que vão direto na Caixa Econômica, entram na fila para tentar fazer isso lá dentro. Então, não é fácil coordenar, porque outras pessoas estão fazendo o cadastramento e existe o aplicativo. Então, respondendo ao Binho, muita gente não procura o serviço público municipal em função disso aí. Ô, prefeito, eu tenho um assunto polêmico aqui para comentar com o senhor, já que tem muita gente falando aqui na live. Não gosto nem de estar tocando nesse assunto, mas como se trata de coisas... O senhor, como disse que está à vontade, muitas pessoas estão perguntando sobre uma polêmica que aconteceu esse final de semana aí, que está nas redes sociais. Um determinado site, ele divulgou uma situação de um vereador tendo um caso com uma moça que foi dentro da Câmara de Vereadores. E isso aí eu tenho que perguntar, porque o senhor é prefeito, né? E o senhor disse que também estaria à vontade para responder. Então, eu pergunto, como é que o senhor vê essa situação, já que a prefeitura também, deixando bem claro para as pessoas também, tem que entender que a Câmara é uma coisa, a prefeitura é outra coisa. Então, nós temos que entender todo como é que se diz? A gente saber separar, né? Mas o senhor, como prefeito, o que é que tem a dizer sobre esse assunto para poder responder para as pessoas que estão perguntando? Claro, Jorginho, sem problema, a gente está falando aqui abertamente, sem nenhum limite. Eu acho que tudo tem que ser conversado e tudo tem que ser esclarecido. Eu tive notícia da reportagem, acho que, inclusive, conversei com o presidente da Câmara, ele é presidente de um poder e eu sou prefeito de outro poder, que é o executivo. E disse a ele o seguinte, ele precisa, como presidente da Câmara, e tenho certeza que ele fará isso, fazer uma apuração devida do caso. Fazer uma apuração, avaliar todas as questões que foram levantadas, ver exatamente as provas que existem do fato e, como presidente do Legislativo, tomar a postura que a lei encaminhar. Você sabe que a Câmara de Vereadores tem um regimento interno e nós temos outras leis, até chegar lá na nossa Constituição, que tratam de assuntos dessa natureza. Então, a minha conduta como prefeito de Pirá, vi lá no site a informação no primeiro momento e a minha conduta foi conversar com o presidente e dizer a ele, tome uma posição. Inclusive o presidente me disse, o presidente da Câmara, Divanilson Mascarenhas, ele me disse que vai, sim, já pensou em tudo isso e vai tomar uma posição de apuração. Nesse momento, a legislação brasileira é muito clara. A apuração tem que vir para formar convencimento, para formar prova, e aí então você parte para outra etapa, que é justamente a etapa de punição. Então, respondendo à sua pergunta, eu me coloquei à disposição do presidente e propus a ele está agindo nessa linha da apuração dos fatos, a investigação total dos fatos, e eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores dará uma resposta à comunidade em breve. Eu que agradeço, prefeito, para o senhor ter respondido isso, né? Porque o senhor tem sempre demonstrado essa clareza aí para o pessoal aí. É tanto que o senhor concedeu essa entrevista aqui ao Ipiracity, e nós somos um veículo de comunicação, e você sabe que nós estamos aqui sempre abertos para o senhor, aliás, para toda a comunidade piraense, né? Nós somos um veículo de comunicação justamente para poder levar informação para a população ipiraense. Então, desde já, eu agradeço também por o senhor ter respondido aí às pessoas. Johnny Costa. Ok.
Uhum. Prefeito, com relação ao toque de recolher, a internauta está perguntando, vai até quando esse toque de recolher? Olha, Johnny, eu acho que, pelo bem da comunidade, esse toque de recolher tem que durar o maior tempo possível. As pessoas às vezes não entendem e dizem, eu tenho que ir na rua à noite, eu tenho que ir na rua conversar, namorar, fazer alguma coisa. O contato próximo vai gerar infectação. Então, eu proponho à comunidade que a gente leve esse toque de recolher ao maior tempo possível. Porque num momento como esse, que você assiste pelas televisões, pelos sites, pelos rádios, você assiste pessoas morrendo mundo afora, num momento como esse, nada mais lógico do que você sair do seu trabalho, você sair de alguma casa de alguém que você foi fazer uma visita, alguma coisa assim, e ir para sua casa às 8 da noite. Eu acho razoável, num momento como esse, as pessoas irem para casa às 8 e a partir das 4 da manhã façam as suas atividades normais. Agora, eu entendo que nós vamos estender o toque de recolher ao máximo possível. Por exemplo, já é do nosso interesse estender ele durante o mês de maio, para que no final de maio você possa fazer uma avaliação. Não é justo que, nesse momento, as pessoas se aglomerem nas ruas. Então, vocês sabem melhor do que eu que há uma tendência de aglomeração à noite quando as pessoas param na esquina para conversar sobre os assuntos do dia a dia. É isso que a gente quer evitar. Portanto, respondendo ao internauta, nós vamos ampliar por mais um mês de maio, para no final de maio avaliar. Mas tudo isso é em prol da comunidade. Uhum. Outro problema que o senhor falou aí, isso é real. Por exemplo, há pessoas que, por conta do auxílio emergencial, ele até dormem lá na caixa. O problema é quando o pessoal da zona rural vem, aí gera todo digamos, um conflito. Porque o pessoal da zona rural precisa, o pessoal daqui que a quantidade também é grande, não é? Como é que se soluciona um caso desse? Porque depende da consciência do pessoal também, né? Mas está todo mundo querendo. E como é que a prefeitura pode se posicionar com relação a esse problema, né? O pessoal da zona rural, o pessoal daqui da sede querendo todo mundo obter o auxílio. Olha, Johnny, você sabe que a questão da logística disso tudo pegou até o próprio governo federal de surpresa. O governo federal criou esse auxílio de imediato, foi uma coisa de repente que aconteceu e ele teve que criar esse auxílio para fomentar as pessoas de baixa renda, aqueles que estavam sem trabalhar. E pegou a Caixa Econômica de surpresa. Você vê que eu quero dar um abraço a todos da Caixa Econômica de Pirá, porque tem feito um trabalho sublime. Você vê que o potencial de atendimento que a Caixa tem por dia foi suplantado em muito. Então a Caixa recebeu uma demanda, de repente, muito além da sua capacidade de atendimento. Os funcionários da Caixa Econômica estão fazendo realmente um intensivo para conseguir atender essa população toda. O que gerou tudo isso? Dois fatores. Primeiro, o imediatismo da situação. Aconteceu o emergencial de uma hora para outra e as pessoas foram se cadastrar para receber o benefício. Segundo, o governo federal deveria ter ampliado isso para toda a rede bancária. Seria uma solução interessante, respondendo sua pergunta, se toda a rede bancária atendesse. Nós temos aqui bancos que não fazem esse atendimento e poderia fazer em consonância com o governo federal. Ou seja, se sobrecarregou a Caixa Econômica, se sobrecarregou as lotéricas e a rede bancária como um todo ficou ociosa, porque deveria também estar fazendo essa distribuição desse recurso. Faltou esse mecanismo do governo federal, talvez pelo tempo que foi muito curto para fazer essa logística. Prefeito, voltando um pouquinho ao assunto da Covid-19, a gente tem que estar atento também, acho que o município está, com certeza, porque o senhor sempre está atento a essas demandas, e a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma pandemia implantada no mundo inteiro, vem também outra situação que assola a comunidade brasileira, na verdade, por anos, que é a dengue, a zika e a chikungunya. O município está atento
para atender essa demanda concomitante, aliás, junto com a pandemia da Covid-19? Sim, Jorginho. Essa semana, segunda-feira, salvo engano, nós veiculamos aí uma imagem de um entulho que foi colocado numa determinada rua e logo em seguida a mesma imagem do entulho já recolhido. Nós estamos com um trabalho de recolhimento de entulho jamais visto. É um trabalho realmente árduo, porque você tira o entulho hoje e amanhã tem entulho lá. Então a nossa equipe está nas ruas recolhendo entulho. O esgoto, nós já fizemos até hoje, na nossa administração, mais de 1.300 intervenções de esgoto, de todos os tamanhos, de 10 metros, de 100 metros, de 150 metros, locais que não havia condição de funcionar do jeito que estava sem o esgoto. Então, essas medidas preventivas, elas levam a um cuidado especial com a incidência da zika, com a incidência da chikungunya, e a gente faz sempre aquele trabalho, através da rádio, através dos sites, para que as pessoas não deixem acumular água. Você sabe que é muito fácil, no município como o nosso, acumular água. Então, a gente precisa do apoio das pessoas em casa, mas nós estamos fazendo com o serviço de esgotamento sanitário e o serviço diuturno de limpeza de entulhos. Então, se a comunidade colaborar com o nosso trabalho, a gente vai evitar, sim, uma incidência de chikungunya e de zika. Então, desde já, nós também solicitamos às pessoas que o poder público ele tem que andar junto com a comunidade também. A comunidade ela tem que fazer a sua parte, né, para poder atender às demandas do município, não só jogar tudo em cima do poder público. Então, desde já, nós conclamamos a comunidade para que abrace essa causa, né, prefeito? Porque realmente é de extrema importância, porque quando tem um surto de dengue, de chikungunya ou de zika, ele não só pega aquele vizinho, não. Ele pega todo mundo, né? Então, isso é de grande importância. E em relação ao centro de abastecimento, prefeito, tem alguma demanda para o centro de abastecimento? Olha, Jorginho, nós temos uma obra em andamento. O centro de abastecimento, como você sabe, ele foi terceirizado e a empresa terceirizada está fazendo obras, inclusive uma de muita importância, que foi a drenagem do mercado de farinha. O mercado de farinha hoje não inunda mais, porque essa drenagem não aparece, ela é feita por baixo, mas foi uma obra de suma importância e de muita necessidade. Também o estacionamento, que era no chão, ele foi completamente pavimentado em paralelo. Mas agora, aquela obra lateral, que é tocada pela empresa Tecton, que foi licitada por nós, aquela obra está, nesse momento, usando parte do estacionamento, porque são estruturas metálicas, vai ser uma área coberta. Então, essa obra tem trazido alguns transtornos. Mas nós conversamos com o dono da empresa que toca a obra, e ele disse que o cronograma da obra vai ser atrasado em pouco tempo. E a gente acredita que no final de junho, meados de julho, a gente possa entregar à comunidade o centro de abastecimento completamente requalificado com esses problemas sanados. Quando você falou comigo sobre a dengue, a chikungunya, você pavimentar o estacionamento do centro de abastecimento é uma ação voltada para prevenir tudo isso. Você fazer esse esgotamento sanitário que nós fizemos para poder escoar tanto o esgoto como a água que vem da chuva é outra ação que não deixa que a água empoce. Então, tudo isso junto, nós vamos ter até meados de julho um centro de abastecimento bom, arrumado, sem acúmulo de água, sem lama, para atender a nossa comunidade. Pois é, estamos aí com o prefeito Marcelo Brandão, né, respondendo aqui os questionamentos dos internautas aqui no Piracity, e já estamos aqui com quase uma hora de live, né, prefeito? Daqui a pouquinho o senhor tem que sair, porque tem uma reunião aí. Sair não. Ah, não, sair não. Me perdoe, me perdoe. Nós estamos no toque de recolher. É isso aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui que é essencial. Mas fique à vontade. Certo. Tem uma pergunta aqui de preponderal importância, que com relação, apesar que agora não está muito acontecendo muito, porque está desse toque de recolher,
E acontecia muito a questão da sonorização. Essa sonorização, ela incomodava muita gente, tem as leis federal, estadual, inclusive tem a municipal, e como é que o município tem se comportado, tem a estratégia para combater esse abuso do som? Nós sabemos que tem aí a Polícia Militar, ela combate muito, né, com relação a esse abuso de som, e como é que a prefeitura ela está dando esse suporte para poder combater o som automotivo? Na verdade, Jorginho, nós damos um suporte à Polícia Militar. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a gente dá o suporte, uma boa parte do suporte da Polícia Militar e Civil no município. Então, essa atribuição é uma atribuição da Polícia Militar de coibir essas ações. A polícia tem feito isso, ultimamente não tem acontecido, mas no momento que acontece, a polícia vai lá, conscientiza, pede para baixar o volume para o grau de decibéis que seja autorizado, que seja admissível para aquele horário, e se a pessoa insistir, a polícia tem autonomia de recolher o veículo, entendeu? Então nós, enquanto município, estamos dando suporte ao funcionamento da Polícia Militar para que ela, no momento necessário, aborde as pessoas. Mas é como a gente disse lá no início, sem a colaboração, sem o entendimento das pessoas de que nós vivemos em comunidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque às vezes o sujeito abre o som e na casa vizinha tem uma criança, tem uma senhora, é preciso que aquele indivíduo entenda que a rua não é dele, a rua é de uma comunidade que precisa viver de forma harmoniosa. Então, além do trabalho da polícia, que nós subsidiamos também, é preciso que haja consciência das pessoas no uso do seu aparelho de som. Johnny Costa. Pronto, já cheguei, mais uma vez um tópico da internet aqui, e eu acompanhava aqui ainda, né, a resposta do prefeito. Prefeito, recentemente eu vi um decreto sobre as academias, né? Academia é complicada, porque o que tem de academia na cidade e aglomera pessoas, né? Então, minha pergunta é sobre esse novo decreto da reabertura das academias aí, porque o novo decreto, né, e o pessoal, claro, das academias, né, os donos de academia têm essa preocupação também, e de outra forma a população também fica com medo também, apesar da abertura, né, prefeito? Com certeza. Vai lá fazer o seu exercício quem sentir vontade de fazer isso, quem quiser fazer isso. Nós procuramos atender a esse ramo da atividade comercial que são as academias. Nós não poderíamos esquecer as academias porque havia um pedido dos donos de academia para que a gente se posicionasse. Eu passei para o Comitê de Combate ao Coronavírus, que, como eu já disse, é um comitê formado por prepostos da saúde, de um modo geral, e que estão nesse combate. E eles me mandaram um relatório de passos a serem cumpridos. Se as pessoas cumprirem aqueles passos no que diz respeito à permanência de pessoas, o número máximo de pessoas, higienização dos aparelhos quando uma pessoa usar e chegue outra para usar, permanência mínima de pessoas dentro e horários de atendimento por número de pessoas, são várias regras que foram elencadas no decreto. Essas regras veio do Comitê de Prevenção contra o Coronavírus e nós passamos isso, quer dizer, o limite de atendimento, a capacidade de atendimento das academias vai reduzir talvez em 50%. Se elas cumprirem aquelas regras de higienização, tudo vai sair bem. O sujeito vai lá, inclusive o uso de máscaras. É preciso usar máscara no momento que você estiver fazendo musculação, no momento que você estiver fazendo aeróbica, é preciso usar máscara, é obrigatório. Então, se forem cumpridas essas regras, com a redução de cerca de 50% da capacidade da academia, nós vamos poder funcionar tranquilamente. É o que me passa o Comitê de Combate ao Coronavírus dentro de um estudo que é, inclusive, chancelado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim será, se as academias cumprirem tudo isso, a gente começa
a ficar bem com a população e usando as academias dentro das regras. O decreto, Johnny, ele é muito explicativo. Ele tem os artigos, ele tem as determinações, ele é muito explicativo. Se os donos de academia cumprirem aquilo ali, vai dar tudo certo. Pois é, Johnny Costa. Estamos aí, né? Agora são 8 horas e 7 minutos. Portanto, Johnny, temos aí 1 hora e 7 minutos de live, né? E, prefeito, o senhor tem inaugurado ultimamente a Rua da Quadra, não é isso? A chamada Rua da Quadra, a Praça Barão do Rio Branco. Isso. E desde já lhe agradeço aqui e lhe parabenizo, porque ficou muito bonita. Inclusive, a Praça do Puxa também ficou muito bonita. E tem alguns questionamentos. Tem alguma previsão para inaugurar a praça lá que é ali perto, naquela região ali do estádio, como é o nome daquele bairro? Novo Horizonte. Novo Horizonte. E a biblioteca tem previsão também de uma inauguração com a chegada dos livros? Olha, nós temos, com relação à Praça do Novo Horizonte, a praça ela está praticamente pronta, esperando a pintura, porque a Rua do Meio foi um convênio com a Condé. A Condé é que está fazendo aquela Rua do Meio e houve um pedido de alargamento dos passeios. Pelo projeto original da Condé, os passeios eram estreitos. Então, eu conversei com a direção da Condé, nosso engenheiro participou conosco e nós fizemos uma propositura para alargar os passeios. Porque fica feio você ter um passeio que não atende a casa como um todo. Então, a Condé já aceitou, já atestou o alargamento dos passeios e eu acredito que a obra seja retomada no máximo em 1 mês, para concluir a rua central do Novo Horizonte e nós fazemos a pintura da praça para entregar à comunidade. Com relação à Praça São José, que você perguntou, inclusive na Praça do Novo Horizonte, Jorginho, lá tem um parquinho, lá tem uma academia pública e me deram a sugestão, eu gostei da sugestão, nós vamos fazer lá também uma quadrazinha de areia para o futevôlei. O pessoal está gostando muito lá na Praça Barão do Rio Branco. Nós vamos fazer aqui na Novo Horizonte também para o pessoal bater o seu futevôlei ou o seu vôlei. Com relação à Praça São José, que é uma praça belíssima, graças a Deus, leva o nome de Pirá mais longe, nós tivemos algumas dificuldades com relação ao mobiliário, porque existia um mobiliário antigo e eu achei por bem que a gente adquirisse o novo, já adquirimos, já está lá, e nós estamos adquirindo agora os aparelhos de ar-condicionado, porque, sendo um local amplo, a gente não pode funcionar sem ar-condicionado. Então, nós fizemos uma licitação para ar-condicionado, nós já temos um acervo de livros muito bom, nós já temos 12 terminais de computadores. Então, esse momento, porque passa o Brasil está em crise há mais de 3 anos, uma crise muito dura. A gente está fazendo essas intervenções, que são intervenções novas, são intervenções caras, mas que vai dignificar o nome de Pirá. As pessoas vão poder sentar, acessar o seu computador e estudar, visitar a internet, tudo ali naquela praça que é uma tranquilidade, onde você passou boa parte da sua infância, não foi, Jorginho? Com certeza. Ali pertinho. Pertinho ali. Johnny Costa. Pois é verdade. Olha, prefeito, a Ana Rosa Dourado, ela pergunta ainda, né? Quem vai fazer a fiscalização dessas academias? Tem profissionais suficientes para isso, para atender a demanda? Não é? Ela questiona com relação à fiscalização das academias, né? Certo. Como é o nome dela? Ana Rosa? Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Ana Rosa. Nós temos, em Pirá, nós não temos um grande número de academias. E nós temos a vigilância sanitária, nós temos agentes de saúde que estão nos ajudando, nós temos os bombeiros civis, a própria equipe de saúde. Então, vão ser feitos de forma, uma espécie de revezamento, e as pessoas vão, em momentos distintos, visitar as academias. Eu espero que no momento que a fiscalização chegue, as academias estejam cumprindo as regras, porque, como eu lhe digo, nós, enquanto poder público,
não temos nenhum interesse de prejudicar o comércio. Mas as regras precisam ser cumpridas. Então, respondendo a Ana Rosa, vai haver fiscalização, ela vai acontecer em horários distintos, sem avisar ao dono da academia, e eu peço ao dono da academia, receba bem o nosso pessoal de fiscalização e cumpra as regras. Aí tudo vai para frente. Sobre o asfaltamento, prefeito, sobre o asfaltamento, prefeito, que terminou agora, tem pouco tempo, né? O que é que falta agora para concluir de vez? É só agora como é? A pintura, não? Como é que fala? Estou esquecendo até o nome em português. A marcação. A marcação? A marcação. O Jorginho e Johnny, esse asfalto já está colocado na cidade. Todos conhecem a história do asfalto, inclusive as empresas. Eu mantive contato recentemente, semana passada, e a pintura, né, a marcação horizontal, como se chama, ela só pode ser feita quando o sol chegar. Ela é feita com a tinta apropriada e eles me disseram, bom, enquanto chover, enquanto o chão estiver úmido, a gente não tem condição de colocar, porque se estiver fazendo e chover muito, fica muito feio. Então eles estão esperando a meteorologia acusar uma época de sol, alguns dias de sol, porque é um procedimento rápido, para que eles venham fazer a marcação horizontal. Inclusive as duas empresas que fizeram a obra avisaram que estão acompanhando a meteorologia e é possível que na semana que vem venham fazer a pintura. Essa pintura horizontal vai ficar muito bonita, vai ressaltar, vai fazer que o asfalto fique bem mais visível e bonito e vai deixar a nossa cidade linda, com certeza. Johnny Costa. Pois é. Agora, prefeito, minha preocupação, né, também é com relação a aquelas pessoas menos favorecidas, né? Porque, por exemplo, com toda essa problemática, essa dificuldade que se dá para se sacar o auxílio emergencial, as pessoas têm fome, elas passam necessidades. Qual está sendo o papel da assistência social nesse aspecto? Olha, nós fizemos uma consulta, porque, infelizmente, Johnny, ou felizmente, toda a receita da assistência social, ela é uma receita que é carimbada. Nós complementamos com a receita do município. Então, toda essa receita ela tem que ser usada mediante critérios. Você vê que, em função do período eleitoral, a Justiça Eleitoral decretou, desde o início do ano, que não poderiam haver ações sociais, exceto com um programa determinado, previamente estabelecido. É um critério eleitoral, mas a gente precisa ouvir as autoridades. Então, nós já fizemos essa consulta, como podem ser usados esses recursos nesse momento, porque se a gente pega um recurso e faz um projeto de alimentação em massa, pode ser que a Justiça Eleitoral entenda que a gente está querendo levar vantagem nesse momento. Então, para evitar esse problema, nós fizemos a consulta. Nós pudemos passar por cima dessa determinação do TSE e da lei eleitoral, a gente vai ter essa resposta em mãos e aí sim usar os recursos que são disponíveis para atender às comunidades carentes. Mas eu quero ressaltar, Johnny, que mesmo assim nós já temos um projeto de algum tempo atrás, 3 anos atrás, onde a gente distribui cestas básicas. Nós temos famílias cadastradas, famílias carentes, que recebem suas cestas básicas regularmente. O que a gente quer é ampliar isso com o aval do governo federal. Pois é, Johnny Costa. Então, estamos aí, né, com o prefeito Marcelo Brandão. Desde já, prefeito, eu lhe agradeço demais, de coração, por sua presença aqui, por o senhor estar disponibilizando esse tempo para estar aqui conosco no Ipiracity. Estamos à disposição para qualquer momento que o senhor quiser. E, desde já, fica as suas considerações finais, né, para todos os internautas aí do Ipiracity. E é com você, prefeito. Bom, Jorginho, eu queria mandar um abraço a todos os internautas
meu amigo William Almeida, e apareceu aqui agora, o William Almeida também está assistindo a gente. Um abraço a você, ele sempre se comunica comigo. E queria deixar um abraço a todos, deixar um abraço a você, Jorginho, ao Johnny Costa, dizer que estarei à disposição sempre para esclarecer. Como eu disse no início, o esclarecimento é importante para a comunidade, a grande ferramenta que a gente tem é a comunicação, é o esclarecimento. Eu estarei sempre às ordens, não há nenhuma dúvida para responder a qualquer questionamento, e quero deixar um abraço muito especial à nossa equipe de apoio, a nossa equipe da prefeitura, dos funcionários da prefeitura, aos bombeiros civis, à polícia civil, à polícia militar, aos agentes de saúde, às equipes de saúde, ao comitê de combate ao coronavírus, que é formado pelas pessoas da saúde. Um abraço à nossa secretária Priscila Brumetti, abraçando ela, quero abraçar todos e dizer, todos nós temos um compromisso de ficar em casa, de cumprirmos as regras, e fazendo isso, nós estamos estendendo as mãos para o nosso pessoal de saúde. Esse pessoal de saúde é primordial nesse combate. Eles podem nos servir a qualquer momento. Portanto, em consideração a eles que estão lá no enfrentamento desse mal que é o Covid-19, todos nós precisamos cumprir as regras. Use a sua máscara, fique em casa, só vá às ruas quando for indispensável. Um abraço a todos, um abraço ao Ipiracite, Jorginho, Johnny Costa, muito obrigado e estarei sempre à disposição. Johnny Costa. Pois é. Apesar de minha participação ser congelante hoje, devido à internet, eu queria agradecer a todos os internautas, a você que participou, que fez a sua pergunta. O prefeito, com certeza, vai voltar para tirar mais dúvidas, né? Eu agradeço a todos vocês. Deixa eu mandar um abraço e um beijo para a Milka, que está acompanhando a live, a todos vocês internautas. Há muitas perguntas aqui, não é possível a gente responder todas a contento, mas a gente sempre faz o máximo para você ficar bem informado. Um grande abraço e agradeço ao prefeito Marcelo Brandão também, Jorge. Ô, Johnny. Pode falar, prefeito. Você ainda está aí, Johnny? Tá, um abraço tá, a você também. E desses abraços todos que eu mandei para todo mundo, eu quero abraçar também os nossos queridos garis. Os garis estão aí nas ruas, não pararam o serviço. Nós mandamos vacinar os garis do H1N1. Nós mandamos também, a empresa tomou providências e providenciou os EPIs. E os garis estão aí fazendo a limpeza, que é importantíssima nesse momento de pandemia. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Com certeza, prefeito. Desde já sinta-se convidado para uma próxima live. Então, uma ótima noite para você, para sua família, para Netinho também, que tem dado esse suporte para a gente aí. Beleza. E para todos nós de Pirá. Então, uma ótima noite, boa noite. E breve estaremos juntos aí, fazendo outra live. Valeu, um abraço. Boa noite. Boa noite. Jorge?